pessoal, hoje a gente vai para a regra de 3 composta, certo? Mais um assunto muito abordado em concurso, mais um assunto muito exigido para quem estuda matemática para concurso, ok? Então, ó, regra de 3 simples já foi dada aqui no nosso canal e agora a gente vai ver regra de 3 composta, certo, gente? Ó, presta bem atenção, não tem segredo, certo? Muito legal de fazer. O único segredo da regra de 3 composta, que muitos alunos têm muita dificuldade, é na interpretação de questão. Então, eu sempre falo para o meu aluno, faz o máximo de questão que você puder, certo? Só deixe de fazer quando você achar que realmente está sabendo e está preparado para a prova, ok? Então, qual a quantidade de questões, Paula, que eu devo resolver? O máximo de questões possíveis, ok? Então, vamos lá. Regra de 3 composta. Na regra de 3 simples, que a gente já viu aqui no nosso canal, eu preciso, na regra de 3 simples, de 2 grandezas e de 4 valores. Só que 3 são conhecidos e 1 eu preciso conhecer. Regra de 3 simples. Na regra de 3 composta, eu vou ter mais de 2 grandezas. Então, a partir de 3 grandezas, eu já tenho uma regra de 3 composta, certo? Então, quantas grandezas eu preciso ter? Mais de 3. Então, vai depender da questão, ok? E os valores, se eu tiver, por exemplo, 3 grandezas, eu vou ter 5 valores conhecidos, eu vou precisar achar um valor desconhecido, certo? Então, o 6º valor, ok? E aí, o conhecimento, se você souber para 3 grandezas, você faz qualquer outra questão, certo? Então, aqui com vocês hoje eu vou resolver uma questão com 3 grandezas. Vou ensinar passo a passo e com certeza vai ajudar vocês para resolver qualquer tipo de regra de 3 composta. Vamos lá? Vamos ler a questão. Em certa empresa, o ganho de um funcionário é proporcional à quantidade de horas trabalhadas. Para receber R$ 3.600, um funcionário deve trabalhar 6 horas por dia durante 3 meses. Quantos reais esse funcionário receberia se passasse a trabalhar 8 horas por dia durante 5 meses? Então, nas questões, se você tiver dificuldade de interpretar, leia mais de uma vez, leia 2, leia 3. A primeira leitura é apenas para você, é geral. A segunda é para você identificar as variáveis e assim sucessivamente. Então, vai de acordo com a sua necessidade. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai identificar as grandezas, ok? Então, olha só. Para receber R$ 3.600, então eu tenho salário, né? Um funcionário deve trabalhar 6 horas por dia durante 3 meses. Então, eu tenho salário, horas por dia e meses, certo? Então, vamos escrever isso aqui. Salário, horas por dia e meses. Então, eu identifiquei as minhas grandezas. Eu tenho 3 grandezas. Então, para ele receber R$ 3.600, ele precisa trabalhar 6 horas por dia durante 3 meses. E ele pergunta, quantos reais esse funcionário receberia? Então, quantos reais vai ser o meu X, o que eu quero procurar. Quantos reais esse funcionário receberia se passasse a trabalhar 8 horas por dia durante 5 meses? Então, aqui eu tenho as minhas grandezas e os meus valores, ok? E aí, ó, o primeiro passo é você identificar as suas grandezas e os seus valores, ok? Então, organizamos em uma tabelinha e deixamos organizado. Agora, a gente vai fazer o quê? Regra de 3 composta. Eu preciso pegar de 2 em 2 grandezas e fazer essa relação. Como é que eu faço isso? Eu faço essa relação sempre com a grandeza que tem a variável e a outra. A grandeza que tem variável e a outra. Sempre de 2 em 2 eu faço essa relação. E aí eu vejo se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, certo? O mesmo raciocínio que vocês aprenderem no vídeo de hoje, vocês vão aprender para outras grandezas. 4 grandezas, 5 grandezas, certo? Então, qualquer exercício que você pegar, você consegue fazer. Vamos lá. Falei para vocês agora, preciso fazer a relação de 2 em 2. Então, ó, pego o salário e pego horas por dia e vou fazer essa relação para ver se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos lá. Para o funcionário receber R$ 3.600, ele precisa trabalhar 6 horas por dia.
quanto ele receberia se ele trabalhasse 8 horas por dia. Então, vocês devem perceber, se eu trabalho mais, eu vou receber mais, ok? Então, aqui eu tenho, ó, grandezas diretamente proporcionais. Coloco a minha setinha para cima para dizer que eles são diretamente proporcionais, ok? Agora, ó, vou fazer a relação do salário, porque é aquela que tem a variável, com meses, certo? Então, vamos lá. Para eu receber R$ 3.600, eu preciso trabalhar 3 meses. Quanto eu receberia para trabalhar 5 meses? Se eu trabalho mais meses, obviamente eu recebo mais dinheiro. Então, também eu tenho grandezas diretamente proporcionais, ok? Bom, se vocês estiverem resolvendo em casa questões de inversamente proporcionais, vocês conseguirem ver essa relação e ver inversamente, faz o quê? Setinha para baixo, certo? E na hora de fazer as suas contas, você, ao invés de escrever a relação, por exemplo, 3 por 5, você vai escrever 5 por 3, porque você viu que a setinha está para baixo, que é uma relação de inversamente proporcional, certo? Então, esse mesmo entendimento você leva para outras questões. Vamos lá, olha só. Agora eu vou fazer o quê? Vou pegar as duas grandezas que estão com números e fazer a sua relação. Então, 6 está para 8, 6 está para 8, vezes 3 está para 5. Repetindo, gente, estou escrevendo 6 está para 8 e 3 está para 5 porque eles são diretamente proporcionais. Se você encontrar inversamente proporcional, coloca a setinha para baixo, porque na hora de você escrever essa relação, você vai escrever o contrário, ok? Se aqui é 3 por 5, se você estiver fazendo uma questão que for inversamente, 5 por 3. Então, muito cuidado com isso, ok? Isso vai ser igual ao quê? Aquela relação que está o salário, porque é onde está a variável. Então, 3.600 está para X, ok? E agora eu vou fazer minhas contas. 6 por 8 eu posso simplificar por 2. 6 dividido por 2 eu tenho 3 e 8 por 2 eu tenho 4. Vezes 3 por 5 igual a 3.600 por X. Então, eu gosto sempre de fazer o quê? Simplificar o máximo possível. Já que vocês estão fazendo, estudando para concurso, o mínimo de contas que vocês fizerem é melhor, porque vocês não podem usar a calculadora, ok? Então, agora, ó, multiplico 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 5 dá 20, igual a 3.600 dividido por X. E agora, ó, regrinha de 3 simples, multiplico diagonal, multiplico diagonal. 9 vezes x, 9x. 20 vezes 3.600, ok? Olha só, quem está multiplicando passa dividindo. Vou fazer aqui, ó, vou puxar essa continha para cá, certo? Para vocês poderem visualizar aí, ok? Então, ó, x é igual a 20 vezes 3.600 dividido por 9. Por que eu estou fazendo isso, gente? Mais uma vez, vocês não têm calculadora, então tenta simplificar o máximo que vocês puderem, certo? Para não ficar fazendo contas grandes. 336 eu posso simplificar com 9, que dá 4, ok? Logo, eu tenho 400 vezes 20, que vai dar 8.000, certo? Então, para ele trabalhar 8 horas por dia durante 5 meses, ele vai receber um valor de R$8.000, ok? Mais uma vez, gente, ó, regra 3 composta, faz exercício, faz muitos exercícios para você ficar craque na regra 3 composta, ok? Segue o mesmo raciocínio que a gente viu aqui, é só prestar atenção na interpretação, colocar as grandezas e fazer as contas corretamente, ok? Então, por hoje é só, não esquece, ó, deixa teu like, se inscreve no canal e não esquece de deixar o sino ativado para chegar a notificação de vídeos novos na sua casa, ok? Então, por hoje é só, um grande abraço, até a nossa próxima aula.